Opa, aqui é o Atílio, tudo bem? Se você não tomar cuidado com aquilo que os seus colaboradores estão fazendo, como que eles estão produzindo os insumos para fazer na pizza, você vai ter um grande prejuízo, tá? Eu já falei em outros vídeos sobre ficha técnica das suas pizzas. Você sabe que tem que ter, para a montagem das suas pizzas, uma ficha técnica para que todo mundo acompanhe certinho a montagem das suas pizzas. Mas, para todos os outros ingredientes, os outros insumos da sua cozinha, também se preocupe em fazer fichas técnicas. Quando eu falo em fazer fichas técnicas, não pense em fazer algo muito elaborado. Seja simples, seja objetivo, da maneira como você quer que seja feito. Desde um tomate até você fatiar uma cebola ou picar uma cebola, crie um padrão para ser feito isso. Faça alguma coisa, imprima, entre lá no Word, faça um documento bem simples. Como fatiar tomate, né? Lave o tomate antes, higienize antes, corte assim, o desperdício tem que ser isso. O que vai fazer com aquelas pontinhas do tomate que você está tirando? Se vai usar a semente, vai usar a polpa do tomate ou não, entendeu? Você sabe como que você vai trabalhar na sua cozinha. Então a maneira que você faz, aquela maneira que você fatia o tomate ou que você pica o tomate, você escreve, põe ela de maneira bem objetiva e coloca na parede ou numa pasta. Hoje existem alguns materiais que você pode deixar fixos na parede para o colaborador ir lá só e girar e procurar em ordem alfabética onde é que está aquele insumo que ele está manipulando naquele momento, como que ele tem que ser feito. Mas toda essa informação tem que ser transferida e ensinada para o seu colaborador, certo? Quando o colaborador entra, a gente já cometemos algumas falhas de achar que o cara já está inserido no nosso meio e que ele já sabe fazer. Por mais que ele tenha experiência em outras pizzarias, ele pode estar trazendo vício de outras cozinhas ou de restaurante, de cafés, lanchonetes, enfim, de onde ele tenha trabalhado. Ele pode trazer alguns vícios e aplicar ali no seu negócio, e isso você não quer. Então, todo colaborador que entra para trabalhar, você tem que treiná-lo, mostrar qual é a política da tua empresa e mostrar para ele que existem as fichas técnicas para cada ingrediente que está sendo transformado ali dentro da sua cozinha. Então, tem que cuidar desde como vai fazer descascar o alho, a cebola, quando tira aquela casca. Às vezes tem colaborador que tira uma quantidade muito maior, certo? Aquilo ali você tem que prestar atenção para, quando ele for transformado, qual é o resultado que vai dar. E você realmente saber aonde que está indo o desperdício dentro da tua cozinha ou evitar ao máximo qualquer tipo de desperdício. Tá? E você tem que criar regras, tem que ficar policiando isso, vistoriando isso para ver se estão fazendo certinho, para que você não tenha um desperdício muito grande e o teu lucro vai por água abaixo. Há uns 10 anos atrás, a minha esposa estava grávida e no final da gestação, era uma gestação de risco, e ela se afastou da pizzaria. E ela que comandava a cozinha da nossa pizzaria. E o que eu percebi? Eu percebi que ali passados 10 dias mais ou menos, eu acumulei algumas tarefas e acabou passando despercebido, e eu vi que eu comecei a comprar um pouquinho mais insumo do que compraria normalmente. Então eu tinha o hábito de olhar toda semana como que estava sendo o resultado da semana, o que foi vendido, o que não foi vendido, controlando as compras, controlando o estoque para ver se comprava mais ou menos. E eu percebi, por exemplo, no tomate, que eu passei a comprar 2 vezes, 3 vezes mais naquela semana ali. Eu comprei 3 vezes mais do que o habitual. Aí eu fui observar o que estava acontecendo. E aí cheguei na cozinha e comecei a perceber que onde a gente estava estocando o tomate, as meninas começavam a usar, né? Como não tinha alguém que estava fiscalizando ali, elas chegavam o tomate e elas começaram a cortar o tomate mais grosso, desperdiçar aquelas pontinhas que dava para se fazer no molho, né? E no final da caixa de tomate, o que ficava embaixo, quando chegava o outro tomate, elas jogavam em cima. Aí chegou um dia que eu vi jogar fora, né? Eu peguei no pulo, jogar fora, quase uma caixa de tomate que apodreceu. O tomate é muito delicado. Aí
ligou o alerta. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui dentro, nós não estamos fiscalizando e os colaboradores estão deixando a desejar. Aí eu mudei algumas regras, mudamos algumas formas de cobrar, de vistoriar as coisas e começamos a criar as chamadas fichas técnicas para manipular e para transformar os nossos produtos ali dentro. E isso começou a dar um resultado muito positivo para a gente, porque eu comecei a perceber que eu precisava comprar menos do que aquilo que eu comprava sempre para ter o mesmo resultado, a mesma quantia de pizza produzida. Aí eu comecei a entender onde estava indo o desperdício e começamos a aumentar a lucratividade da nossa empresa, controlando de maneira mais assertiva os produtos comprados, a matéria-prima para se fazer a pizza. Certo? Uma vez eu estava de folga e eu pedi uma pizza que eu gostava, que essa pizza ia bacon, tomate, parmesão, catupiry e tal, e eu pedi em casa e me mandaram essa pizza que eu estava de folga e chegou uma pizza assim exageradamente recheada. Aí eu liguei lá na pizzaria e falei, viu, quem que montou aquela pizza para mim? Foi fulano. Ela mandou perguntar se o patrão gostou da pizza que ela montou, que ela deu uma caprichada na cobertura, nos recheios. E aí eu fiquei maluco, né? Eu falei, tá louco, a pizza ficou ruim de comer, porque todas as nossas pizzas eram elaboradas de maneira que os ingredientes, eles fossem harmoniosos entre si, um sabor não se sobressaía ao outro, não ficasse enjoativo, ela ficou ruim. Aí eu comecei a observar que os meus colaboradores, quando tinha alguém de folga, ou algum amigo que ligava, eles caprichavam na pizza. Não seguiam uma ficha técnica porque eu não tinha um certo padrão. E eu comecei a observar essas coisas. E eu comecei a criar mais normas, criar mais padrão para se fazer as coisas, cobrar, porcionar os ingredientes que iam nas pizzas. E começou a dar um resultado melhor. Em menos de 3 meses, eu diminuí a compra, olha o valor, isso há muitos anos atrás, R$4.000 na compra dos meus produtos. E não aumentei a venda das minhas pizzas. Eu consegui melhorar a lucratividade da nossa pizzaria. Isso que eu estou falando de 10 anos atrás, hein? Eu consegui aumentar significativamente a margem de lucro, controlando os gastos e os desperdícios e o que era colocado em cima das nossas pizzas, perdão. Entendeu? Então, quer aumentar a lucratividade da sua pizzaria? Cuide da sua cozinha, evite desperdícios. Se você fizer fichas técnicas, padronizar e porcionar os produtos, os insumos que são colocados em cima da pizza, você vai ver que você vai ter uma padronização melhor, vai manter a qualidade, entendeu? E vai melhorar o custo e o controle do estoque dos seus produtos também. Tá? Então isso serve não só na hora da montagem, desde o molho que você vai fazer, se você faz o molho, observe que dá para aproveitar dentro da cozinha, dá para aproveitar quase 100%. Entendeu? Poucas coisas se perdem lá, tudo se transforma, você consegue utilizar muitas coisas que não vai em cima da pizza, mas para fazer algum recheio que você está usando para temperar, para você transformar uma carne, alguma coisa nesse sentido. Se você fizer um trabalho muito bem feito, for muito bem controlado, controlar o estoque, não trabalhar com um estoque muito alto para não ter capital de giro parado, mas não pode faltar produto, né? Não pode deixar faltar ingrediente no seu estoque. Então tudo isso vai ajudar a melhorar o resultado final do final do mês que você está esperando ali. Então são coisas básicas que você pode cuidar. Não é fácil, mas depois que vira uma regra, vira rotina, o teu colaborador sabe que você está prestando atenção nisso. Lá na geladeira, quando você vai armazenar os produtos, é muito comum chegar produto que precisa ser refrigerado e o teu colaborador colocar na frente do que já está guardado lá. Então tem uma regra que você pode se valer, que é o primeiro que entra e é o primeiro que sai, tá? Então se você usar essa regrinha e você fotografar a tua geladeira, imprimir e colocar um cartazinho ali plastificado para a umidade não derreter na frente de cada porta da sua geladeira, o seu colaborador sabe onde está e também vai evitar perda de tempo lá na sua cozinha na hora daquele agito maior, que tem um movimento maior, que está todo mundo correndo e não sabe onde encontrar as coisas. Então defina regras, né? O produto chegou,
você tem que fazer aquela troca, sempre estar girando para não ficar um produto lá no final da tua geladeira e esse produto ser perdido por prazo de validade porque você não usou, né? Ou também serve para aquela hora de fluxo que está apurado, que está muito corrido, o teu colaborador que está na montagem, em vez de ele pedir para alguém trazer alguma coisa, ele mesmo sai, vai lá atrás, ele sabe onde está o produto armazenado, ele vai abrir a geladeira, vai pegar, sabe que está transformado, já está pronto, já está preparado e vai levar lá para a condimentadora para você montar a tua pizza. Então são pequenos detalhes que você melhora o tempo de produção, certo? E também o entrosamento da tua equipe é fundamental. E sempre ter alguém tem que controlar o estoque, no início que seja você, para ver o que precisa ser preparado para que não falte no dia de correria e você deixe de atender algum cliente. Tá? Essa regrinha do primeiro que entra, primeiro que sai, pode até parecer algo assim besta, né? A gente está comentando aqui para quem já conhece isso, quem sabe, mas olha, acontece muito isso ainda, sabe? Com a gente, quando a gente começou a se preocupar mais com isso, melhorar a nossa gestão, aconteceu, acreditem, de refrigerante Coca-Cola, que é um produto que vende sozinho, né, na geladeira nossa vencer. E olha a validade, isso não sei se são 6 meses, 8 meses, 12 meses, sei lá. Ficou produto lá que acabou vencendo porque os garçons, quando iam repor a geladeira todo final da noite, o que eles faziam? Eles pegavam no estoque, chegavam no final da noite e socavam na frente do que já estava lá, não faziam rodízio do que estava lá dentro. E a gente perdeu muito produto por causa disso. Então, aí eu comecei a entender e a melhorar o nosso controle de estoque. Então, você tem que criar regras, fazer tudo. E aí você pode criar situações aí de sei lá, né, alguma punição. Não estou falando de punição severa, nada, mas alguma coisa, algum benefício que eles ganham, tirar se acontecer esse tipo de situação, né, por erro deles, você teve um prejuízo, então eles vão deixar de ganhar algum benefício lá no futuro, vão deixar de comer aquela pizza doce no sábado, se der algum erro. Enfim, cria algumas situações para criar engajamento com teus colaboradores, para que eles se envolvam nos desperdícios e ajudem a evitar esse tipo de desperdício. A gente criou, algum tempo depois, aos sábados, que era o dia que mais dava movimento e que estava mais suscetível a dar erro, troca de pizza, esquecer refrigerante, motoboy esquecer refrigerante, né, ou trocar sabor na hora da montagem, ou esquecer de colocar algum ingrediente depois da pizza que sai do forno, por exemplo, batata palha, né, ou uma pizza que ia chocolate, ou que ia rúcula, né, que eu mandava depois. Então, para evitar isso, nós começamos a criar o chamado erro zero. Então, no sábado, que era o dia de maior movimento, que todo mundo trabalhava mais, justamente que é o dia de maior faturamento da maioria das pizzarias, nós criamos o chamado erro zero. Chamamos todos os colaboradores, criamos algumas regras, e aí, quando acontecia erro zero, né, um erro zero justamente por culpa dos colaboradores, não em alguma situação que o cliente errou ou tal, a gente sentava no final da noite, comia uma pizza doce, todo mundo confraternizava, que aquele dia a gente teve uma vitória, nós não erramos, nós batemos a nossa meta, né? Tomava um refrigerante, às vezes a gente tomava um chopinho, né? E assim por diante. Lá mais atrás, nessa outra pizzaria na cidade pequena, no sábado à noite, quando funcionava beleza a casa, não dava nenhum problema, não dava transtorno no salão, não dava erro na cozinha, motoboy não errou, aí a gente servia chopp, lá a gente parava todo mundo no final da noite, fechou a pizzaria, agora é o nosso momento de lazer, a gente batia um papo sobre o que tinha acontecido naquela noite, sobre situações que eles mesmos contornaram, sabendo da proposta do erro zero, e a gente comia uma pizza bacana, tomava um chopinho, muitas vezes a gente sabia que o barril de chopp estava ali, quase no final a gente zerava o barril de chopp, muitas vezes eu ia embora, deixava, a gente tinha o garçom que tinha que era de confiança, ele tinha todos eram de confiança, mas era aquele que se destacava, né? E ele levava a chave da pizzaria, então ele ficava e fechava a pizzaria, ia embora, e eu deixava eles tomando ali à vontade, sabe, mas era só chopp e tudo mais. Então são algumas coisinhas que você faz, causa engajamento com a tua equipe, que eles sabem que se eles trabalharem em prol do erro zero, de evitar ter desperdício
lá na sua cozinha, evitar dar prejuízo para a pizzaria, eles vão ser beneficiados de uma forma ou outra. E isso é uma situação muito bacana, porque você se aproxima mais dele e naquele momento vocês estão batendo papo, estão conversando e falando dos propósitos da casa, do que aconteceu. Eu pedia para um contar alguma situação que pode ter acontecido, surgido, e que ele mesmo solucionou na hora. A gente dava liberdade e daí usava aquele exemplo e falava para os demais: olha, então quando acontecer isso, vocês já podem fazer isso. E eu melhorava: pode, ao invés disso, faça isso, parabenizava e tudo mais. E mesma coisa com o pessoal da cozinha, era com todo mundo ficava junto. Então eles sabiam que tinham que trabalhar para evitar. Um cobrava o outro. E eu sei que eles não gostam, às vezes, de serem cobrados pelo colega, porque pode achar que o colega está querendo mandar neles. Mas não, cabe a você, como líder, como gestor, chamar eles e mostrar para eles que eles têm autonomia de um mostrar para o outro onde ele errou, para melhorar, para evitar o desperdício. Porque quando você olhar para a tua planilha e observar que você está comprando menos produto, menos insumo, menos matéria-prima, está vendendo a mesma coisa, mas a tua lucratividade está aumentando, aí a tua equipe está funcionando direito. Aí aquilo que você está trabalhando para gerir a tua empresa, está planilhando, está controlando diariamente, semanalmente, mês a mês aqui no computador, está refletindo realmente com o saldo que você tem no banco e com o resultado nas compras, você está vendo que está indo no caminho certo, a tua equipe está engajada. Então, para você ter uma lucratividade maior, é fundamental você controlar os gastos da sua empresa, certo? É importantíssimo você controlar o desperdício e evitar os desperdícios. Mas para isso, você tem que ter uma casa bem estruturada, com regras bem definidas e principalmente os teus colaboradores, eles têm que estar cientes dessa situação. Certo? As regras da sua empresa valem para todos, inclusive para você, que é gestor. Você tem que estar bem definido o que cada um vai fazer e como que você vai controlar. E ir lá e cobrar do seu colaborador, cobrar dele para que, está fugindo da regra. Você está vendo? Hoje você fatiou o tomate de maneira diferente daquela que foi fatiada ontem. Por que você fez isso? Por que você não seguiu o padrão? Entendeu? A gente chegou a um ponto até de pesar as pontas dos tomates que estava sobrando, porque o colaborador começa fatiando bem bonitinho quando você está perto e quando você sai ele já fatia de qualquer coisa, de qualquer forma, e puxa assunto com o colega e assim vai, e se não tiver atenção no que está fazendo, vai ter desperdício na sua cozinha, certo? Então controle isso, volte, puxa as rédeas quando estiver saindo um pouquinho do controle, é normal isso, em qualquer lugar é normal se desvirtuar um pouquinho e fugir da regra. Então por isso que você tem que estar com as coisas escritas, você chegar para o teu colaborador e falar: lembra do que nós conversamos? Lembra do como que você foi treinado? Se ele falar que não lembra, você vai lá, busca o papelzinho que você treinou ele, tudo. Outra dica que eu dou, que tudo que você vai treinar, faça ata, registre isso, faça eles assinar e relembre ele. Então, vai chegar em determinado momento que você vai olhar para ele e falar assim: preciso reciclar o meu treinamento, preciso novamente ensinar como é que faz para fatiar o alho, preciso ensinar novamente como é que a gente vai picar o bacon. Faça novamente, não acha que sempre vai andar sozinho, você sempre tem que dar uma aprumada e melhorar aqueles processos. Pegue os conhecimentos que cada colaborador traz, ouça as dicas dele, escute ele, pergunte para ele como que nós poderíamos melhorar, porque são eles que estão ali no dia a dia fazendo as coisas e a experiência nos propicia, com o passar do tempo, melhoria naquilo que nós estamos fazendo. Então você pode usar a expertise de cada um, às vezes uma simples ideia que algum colaborador traz para você, vai fazer você mudar algum processo minimamente e melhorar e ter um resultado melhor. Outra historinha que eu vou contar para você que aconteceu com a gente, algo muito simples, mas que a gente não tinha pensado. Então eu estou aqui abrindo tudo isso para você, sem vergonha nenhuma de dizer que a gente errou muitas vezes porque não sabia. Nós tínhamos uma colaboradora na época. Ela era assim, ela é muito simples, mas assim, bem prestativa e tudo mais.
Enfim, ela só sabia assinar o nome dela, para você ter uma ideia. Então era difícil a gente colocava ela trabalhar no fogão, em coisas assim que não precisava ela ler as regras, a ficha técnica e tudo mais, mas depois que ela pegava o jeito, ela ia embora e não errava mais, né? Então, e uma vez a gente estava em algumas determinadas situações, os clientes ligavam e reclamavam para a gente que a nossa massa estava crua. E a gente não estava entendendo aonde que estava crua. E a gente não entendia o porquê que estava crua. Mas não era sempre. Aí começamos a observar o porquê que a massa estava encruando, né? Aí descobrimos que o que estava deixando a massa encruada era o molho muito aguado. Certo? A gente fazia o molho, a gente batia o molho todo dia lá e tal, o molho cru, não era cozido, e então ele ficava aguado. Ia chegando no final, o tomate vai separando a polpa daquela água e vai ficando mais aguado. Então ali no final, quando eu estava fazendo a montagem da pizza, ia aquele molho mais ralo, mais aguado. E isso, a massa ficava com aquela característica mais de crua, sabe, encruadinha, e a gente percebeu isso. Os clientes reclamando e tudo mais, a gente percebeu isso. Aí, mas como que nós vamos resolver? Não dá para jogar fora o molho, porque o molho custa caro, vou desperdiçar um tanto assim no final do balde todo dia o molho, vai dar um custo muito alto. Daí veio a Juvita, que não sabia nem ler nem escrever, e só ouvindo a gente lá, e ela veio com uma peneira que a gente tinha assim, ela falou, me dá licença para eu ajudar vocês? Claro, vamos, pode ajudar e tal. Ela pegou o molho, né, colocou naquela peneira e virou aquele molho em cima e ficou só a polpa do tomate. E toda a água escorreu. E a gente eliminou um problema que a gente não sabia onde estava. A gente eliminou um problema que a massa estava ficando encruada, com uma ideia muito simples. E a partir dali a gente levou para sempre isso. Com aquele tipo de molho que a gente fazia, a gente dava uma peneiradinha, eliminava a água dele, ficava só a polpa, ficou sensacional. Nunca mais tivemos reclamação pela pizza estar encruada, entendeu? Então, às vezes, você escutar o seu colaborador te ajuda muito no processo em coisas muito simples. Então, todas essas dicas, esses detalhes, a gente ia anotando e se transformava em fichas técnicas, em regras que a gente deveria usar na nossa cozinha. E cada vez que entrava um colaborador diferente, a gente treinava e explicava isso para ele e ele ficava entendendo o porquê disso, por que foi feito isso. Ou seja, todo conhecimento ele deve ser dividido, não só retido. Então, os colaboradores eles podem passar pela sua empresa, mas absorva o conhecimento de cada um. O conhecimento deve ficar na sua empresa. O colaborador pode seguir para frente, porque às vezes ele não vai ficar para sempre com você. Então, todo conhecimento adquirido seja transformado em processos e colocado dentro das práticas do dia a dia da sua cozinha. Espero que tenha gostado. Até a próxima.